Bem-vinda, bem-vindo, todos os associados, os amigos, os parceiros da CDL Salvador, empreendedores que seguem as Quintas Empreendedoras Live, esse projeto vitorioso da CDL Salvador, que tem como meta, que tem como lema, conversas virtuais com soluções reais para o seu negócio. Bem-vindo, Silvio Correia, nosso superintendente, uma honra ter você sempre aqui nos seguindo. Diogo, seja muito bem-vindo. CDL Jovem Salvador presente. Hoje nós vamos ter a honra de conversar com Lucas Leal. Lucas Leal vai esclarecer conosco tudo sobre crédito. Você, empreendedor, lojista, empresário que precisa de crédito, que procura por crédito, que quer saber quais são as facilidades para obtenção de crédito, suas dúvidas serão respondidas nessa live de hoje. Então, colhe aí com a gente, siga a CDL Salvador nas redes sociais, que nós estamos aqui sempre presentes com a intenção de trazer para você, lojista, todas as informações e todas as possibilidades de enfrentar de uma forma melhor os desafios do dia a dia. Roberta, seja bem-vindo. RGC Invest, já presente aqui. Bem, hoje, como eu falei para vocês, a gente vai ter a presença de Lucas Leal. Lucas Leal, ele é sócio da RGV Invest, ele é mestre em administração estratégica e é professor do MBA da IBAMEC. E é ele que eu vou convidar agora para estar aqui conosco, nessa conversa. Dividindo tela aqui comigo e batendo esse papo sobre crédito. Bem-vindo, Lucas. Tudo bom? Ah, tudo jóia. Obrigado pelo convite. Estamos juntos, Fausto. É uma honra para a CDL Salvador ter a sua presença aqui conosco, falando sobre crédito. Eu pediria só que, para iniciarmos, que você ajustasse exatamente isso, ajustasse um pouco a sua câmera um pouco mais para baixo, para que a gente possa ver melhor seu rosto. Tá ótimo agora. Todo mundo seguindo o Lucas aí comigo? Pronto. Você que ainda não segue a RGV Invest, curta agora a página deles no Instagram e vamos conversar aqui agora um pouquinho com o Lucas. Eu quero apresentar mais uma vez para vocês Lucas, agora que está presente comigo. Lucas Leal, ele é sócio da RGV Invest, mestre em administração estratégica e professor de MBA do IBAMEC. E aí, só deixando registrado que o RGV Invest é uma operadora da XP Investimentos também, não é isso, Lucas? Falei um pouquinho para a gente. Isso, Fausto. A RGC, tá? RGC RGC, Invest. RGC, Isso. desculpa, certo. Nós somos uma empresa que já estamos aí no mercado há mais de 13 anos. Começamos com a parte de investimentos, com bolsa, depois ampliamos o leque, passamos a adotar todos os perfis, todas as possibilidades e portfólios de investimentos. E hoje estamos na terceira geração, digamos assim, que é a hora de chegar junto das empresas e mostrar para as empresas que existe vida além dos bancos. Existem Uhum. possibilidades de fazer negócios, existem alternativas de financiamento, de gestão do caixa, que vão além daquelas oferecidas pelo sistema bancário brasileiro. Muito bom. Então, Lucas Leal, sócio da RGC Invest, que está aqui conosco. Você que tem dúvida sobre gestão de caixa, sobre crédito, agora é o momento de tirar sua dúvida. Pode lançar aí para a gente a pergunta, que a gente está aqui pronto para responder. Lucas, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre, não sobre o crédito e a obtenção de crédito ainda. Eu queria conversar um pouco com você sobre o equilíbrio do caixa, né? Gestão do caixa. Todo mundo que é empreendedor, todos os lojistas, todo mundo tem um desafio diário de manter a sua empresa saudável, né? E eu queria que você contasse um pouco, com a sua experiência da área administrativa e financeira, quais são esses cuidados que todo empreendedor precisa ter na gestão do caixa. Legal. O caixa, assim, digamos, é um dos elementos mais essenciais no processo de gestão, porque a estratégia ela te dá um norte, a operação ela faz você conduzir e guiar o seu negócio ao longo do tempo, mas é o caixa que te mantém vivo. E a gestão correta dele é algo essencial para que as empresas possam existir e perseverar. E estamos num ambiente, Fausto, de uma mudança muito grande. Qual é essa mudança que a gente trabalha assim, que a gente fala para as empresas? Em 2016, as empresas que tinham caixa e conseguiam manter esse bem precioso de uma forma administrada, elas conseguiam rentabilidades assim expressivas.
Naquela época, com a taxa de juros em 14%, um investimento de 1 milhão em CDI, que é o dito assim, investimento mais seguro do Brasil, gerava ao ano algo em torno de 137 mil reais. Hoje, diante dessa queda de juros que a gente está vendo aí de uma forma gigante, o juros chegando a 2% ao ano, esses 137 mil se transformou em 22 mil. Ou seja, Nossa. aquele caixa que ficava parado e que rendia, que crescia ao longo do tempo e que gerava riqueza para a organização, já não gera mais. É preciso encontrar saídas e soluções desse ambiente de juros baixos para, de certa forma, melhorar esse caixa sem levar para o lojista, sem levar para o empresário o risco, que é algo que, logicamente, ele se preocupa demais. Tá? Mas existem, sim, alternativas e é sobre isso que nós desenvolvemos o nosso trabalho. Você falou aí para a gente uma coisa importante, que é justamente essa questão dos juros. Né? A gente hoje tem uma Selic de 2%, que é inédito na história, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é inédito na história do Brasil, uma Selic de 2%. E aí a gente imagina qual é o impacto que essa queda de juros gera para a gestão do caixa da empresa. Esse daí é de não obter mais aquele lucro anterior que estava sendo colocado? Isso, esse é um elemento claro e direto de impacto aí para o lojista, né? Então, se o lojista conseguia fazer 1 milhão e deixar esse 1 milhão parado no caixa, esperando para um projeto daqui a 3 meses, 6 meses, um ano, e isso crescia 137 mil reais ano, hoje, a gestão desse mesmo caixa, com esse mesmo valor, vai gerar uma rentabilidade somente de 22 mil. Então, isso vai precisar dele mais atenção a esse elemento fundamental da empresa, que é o caixa. Vai precisar dele mais cuidado, mais ação, mais atividade, mais proatividade para tomar melhores decisões para que esse recurso consiga se desenvolver mais. E aí entra exatamente o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, que é cuidar com muita atenção, muito cuidado esse caixa, para que, sem elevar o risco e gerar assim, novas ansiedades e problemas para o lojista, que já tem bastante, estamos num momento, inclusive, de muita ansiedade, muitos riscos, a gente vai fazer um trabalho com esse caixa de uma forma de elevar esse resultado, esse potencial de ganho, sem estar, de certa forma, elevando o risco. Somente saindo daquele meio tradicional, que são os bancos, travados, com um modelo extremamente rígido, e buscando alternativas que estão acessíveis no mercado com bastante segurança. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos bancos e dessas alternativas, e que você explicasse um pouco para a gente, para a pessoa comum, né, que não está na área financeira diretamente, que é o seguinte: quando a gente imagina que a gente chegou nesse nível de taxa Selic tão baixa, de 2%, que é inédito na história, isso daí é acompanhado pelos bancos tradicionais, também em uma oferta de crédito mais barata para os lojistas, para os empresários, para os empreendedores. Isso indica que é possível obter também crédito de uma forma mais barata, o dinheiro se torna mais barato com isso, ou não necessariamente? E por quê? Essa é uma pergunta bem interessante, né? É possível, mas fora do sistema bancário. No sistema bancário tradicional, onde os bancos hoje têm uma parcela de mercado ampla e dominam esse mercado e conseguem segurar bastante as suas taxas, muitos lojistas se depararam nesse ambiente de pandemia com situações de precisar de recursos e não conseguir recursos a condições acessíveis, tá? Porque o modelo tradicional do sistema bancário brasileiro é extremamente travado. Se a gente lembrar, logo no início da pandemia, o próprio ministro Paulo Guedes chegou a dizer: olha, o Brasil é um local formado por 5 grandes bancos e 200 milhões de paspalhos, digamos assim, que estão ali atrás daquela taxa. Então, dentro do modelo tradicional, é muito difícil. Nessa pandemia, o governo chegou a fornecer alguns subsídios, algumas ajudas, que foi difícil também acessar. Eu imagino que vários lojistas tentaram e não conseguiram. Agora, dentro do ambiente novo, das plataformas digitais, onde a gente se posiciona com a XP, aí sim é possível a gente encontrar soluções efetivas de geração de riqueza desse caixa e de concessão de crédito a taxas também bem interessantes. Isso daí é bom saber, né? Eu queria aqui também registrar a presença de Celi Costa, Paulo está aqui presente, Iago Magalhães está aqui, muito obrigado, Iago, pela presença, Leonardo Teles, e também do presidente Tony Tauil, vice-presidente da FCDL Bahia e presidente do Conselho Fiscal da CDL Salvador, que também está aqui
acompanhando o nosso bate-papo. Eu queria, Lucas, que você falasse um pouquinho para a gente também sobre essas dificuldades que as pessoas, como você mesmo apontou aí, né, no momento em que se estabeleceu a pandemia, né, a CDL acompanhou isso muito de perto. No momento em que se estabeleceu a pandemia, houve uma corrida em busca de crédito através das ofertas aí do mercado, né? E todas as promessas eram mais ou menos iguais, assim, que seria com rapidez e com pouca burocracia. Só que na prática, e taxa baixa. Essa era a promessa, né? Mas só que na prática, e eu queria que os lojistas que estão aqui, por favor, me ajudem nisso daí, deem sua opinião também, sua experiência, deixa aí registrar a sua experiência. Na prática, houve uma grande dificuldade dos lojistas e dos empresários de conseguir esse crédito, principalmente pela questão da burocracia, que era exatamente o que se prometia que não haveria, né? E principalmente, eu imagino, Lucas, que você me falasse um pouco sobre isso. Quando um empresário está com alguma dificuldade de caixa e procura o crédito, é porque ele tem coisas a pagar, ele precisa honrar com seus compromissos, né? Numa pandemia, é claro que você pode ter ali um título contestado. Nós temos aí um número de mais de 50 milhões de consumidores que estão com o nome negativado nos birôs de crédito. Então, isso tudo acaba, se for levado em consideração essas situações para a concessão do crédito, é claro que esses empresários que precisam do crédito justamente para poder se equilibrar terão dificuldade de obtê-lo. Então, o que eu quero lhe perguntar existe realmente possibilidade de obtenção de crédito com pouca burocracia, com facilidade e com juros baixos? Existe, esse é o nosso modelo, é a forma como pretendemos atuar. A XP é uma empresa centrada e focada em investimentos. Tá? A base dela é essa, ela começou com uma corretora, ela depois se transformou no shopping financeiro e depois cresceu muito na parte de investimentos, mas hoje ela também está em crédito. Mas dentro dessa perspectiva, a XP ela consegue trabalhar para os seus clientes, aqueles que já têm o recurso lá dentro, que fazem investimento, soluções e alternativas de crédito muito diferenciadas do que a gente vê no mercado. São taxas assim bem mais baixas, numa velocidade de conseguir esse crédito muito maior, porque por conta dessa relação que já existe entre o nosso cliente, que às vezes pode ser pessoa física e pode ter uma empresa também, pessoa jurídica. Então, essa relação que ela tem com a pessoa física, que tem uma pessoa jurídica ou a própria pessoa jurídica, permite com que ela rapidamente entenda essa necessidade, diga qual é a taxa e libere esse recurso com uma velocidade muito grande. Então, o nosso modelo e a nossa proposta segue essa linha, é de quebrar aquele modelo tradicional dos bancões e entrar na linha das plataformas digitais. A XP é hoje uma das principais plataformas digitais de investimentos do Brasil, já com capital aberto na Bolsa Americana, e também está ampliando muito o seu trabalho nessa parte de crédito. Por quê? Por conta dessa relação que ela desenvolveu com as pessoas físicas e jurídicas na parte de investimentos, ela conseguiu, a partir daí, criar um link, criar um acesso bem mais rápido, bem mais fácil e muito mais barato também ao crédito para essas pessoas que estão dentro do ambiente XP. Olha, quero saudar Rogério, daqui Rogério Sebrae, que está acompanhando a gente, muito obrigado. Lucas, então eu queria que você me pegasse como exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui hipotético que eu queria que você seguisse aí um pouquinho para poder esclarecer para os associados, para todo mundo que está interessado em saber como funciona esse crédito. Vamos dizer que eu tenho uma loja, eu tenho um negócio e eu estou precisando imediatamente de um crédito para poder dar um equilíbrio no meu caixa. Quais são os passos e quais são as alternativas que você me recomenda que eu siga para poder obter isso de uma forma fácil? Vamos lá. Vamos dizer que você seja lojista da loja ABC, tá? Uhum. Sem pensar o setor, sem ser nada disso. E você, quanto pessoa física, além de ser sócio dessa loja, você, quanto pessoa física, você é cliente da XP. Tá bom. Você tem sua conta na XP, a loja passou por uma situação difícil e complexa agora, onde as atividades praticamente pararam, as vendas caíram. Você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro para resolver ali as questões com os funcionários, para pagar as contas que ainda estão atrasadas, para pagar as despesas que estão acontecendo enquanto a loja está fechada. Você vai chegar para a XP e fala, poxa, XP, eu já tenho aqui com você uma parceria, tenho meus recursos aqui dentro enquanto pessoa física e eu preciso de recursos quanto pessoa jurídica lá para minha loja.
a XP rapidamente vai analisar o seu portfólio, o que é que você tem aqui dentro da empresa e fala, olha, eu não preciso nem que você me dê a garantia da pessoa jurídica. A sua própria garantia da pessoa física, desse recurso que você tacar, que você não ia mexer de qualquer forma, eu posso, a partir desse seu patrimônio, te conceder um crédito, que é o que a gente chama de crédito colateralizado, e esse crédito colateralizado é que vai servir para você de uma forma extremamente eficiente e barata para que sua empresa continue seguindo. E isso daí é feito de uma forma rápida. E qual é a documentação, burocracia? Pouquíssimo. A documentação já existe porque você já vai ser cliente da XP. Então, eu não preciso de documentações adicionais, de avaliação de risco adicionais, de mensurar se o sócio... Vamos dizer que você, na sua loja, seguindo ainda o seu exemplo, você tem outros sócios. Tenha 3, 4, 5 sócios. E que alguém esteja com o nome sujo. Eu não vou ali verificar mais essa informação da sua empresa. Porque a garantia está sendo você como pessoa física. O que você tem como pessoa física que está me permitindo fornecer esse crédito para aquela pessoa jurídica. Então, o nível de burocracia é infinitamente mais baixo, basicamente feito de uma forma digital, onde você cita para a gente o seu interesse. A partir disso, nós entendemos a sua realidade, te fornecendo a taxa. Sendo interessante para você, você vai aprovar isso digitalmente também. E aí, em poucos dias, 3, 5 dias úteis, o dinheiro já está na conta e você já vai seguir sua vida e levar sua empresa para frente. Quero dar boas-vindas aí a Paulo Malaquias, que está acompanhando a gente, gerente financeiro e administrativo da CDL Salvador. Pode nos ajudar até com perguntas também agora. Ô Lucas, você colocou aí um cenário em que, de um suposto lojista, que seria eu, em que, como pessoa física, eu já teria investimentos na XP. Vamos dizer que eu seja alguém que não tenha investimentos na XP, mas tenho interesse em ter esse tipo de crédito com a XP. Até então, os meus investimentos, minhas economias, o que eu tenho como recurso, está em algum banco tradicional. Vocês oferecem possibilidade de migração desse recurso para que aí, imediatamente, o crédito seja concedido ou tem algum tipo de carência? Como é que funciona isso? Me fala. Oferecemos a possibilidade de abrir a conta sua enquanto pessoa física, ou da própria pessoa jurídica, ou de algum outro sócio, tá? A partir disso, a gente transfere esses recursos para a XP, vamos administrar, entregar uma rentabilidade muito melhor neles, tá? E com isso feito, automaticamente a sua licença de crédito já é concedida, porque toda a garantia desse investimento está nos recursos que você tem. E esse empréstimo tem algumas características que são bem diferenciadas. Voltando lá para o seu exemplo da loja, tá? Você falou, poxa, vamos pegar um empréstimo de 500 mil. A gente consegue conceder um empréstimo de 500 mil para pagar em 60 meses, por exemplo. O prazo de pagamento é 60. Pode ser um pouco menos, com 12, mas pode chegar em 60. Só que qual é o barato desse empréstimo nosso? Além de uma taxa bem competitiva, realmente muito baixa. O grande barato você não precisa pagar as parcelas desse empréstimo. Você só vai precisar pagar os 500 mil no final do período. No final dos 60 meses, que você vai pagar o principal mais os juros. Então, é como se a carência fosse total. Você praticamente só paga no final da sua operação. Aí você vai passando a pandemia, as coisas vão voltando, você vai começando a gerar recursos, gerar caixa. Aí lá na frente, só no final de 5 anos é que você vai pagar os juros e o principal, logicamente. Não precisa das parcelas intermediárias. Isso é o que a gente chama da modalidade bullet. É uma forma de empréstimo bem simplificada, na qual o caixa que a gente estava conversando antes fica bem preservado, porque ele não vai precisar fazer desembolsos até a data específica do pagamento. Então, e isso daí é um tipo de benefício, de característica bem ligado ao crédito colateral, correto? Isso. Essa é uma característica importante do crédito colateral, de só pagar no final do período, tanto o principal como os juros, não ter parcelas. Uma outra característica interessante é que a gente tem 2 modalidades de taxa, que aí o lojista, você, quando for precisar do recurso, você vai avaliar qual é a modalidade mais interessante. Quais são essas modalidades? A gente pode fazer um empréstimo com a taxa pré-fixada, que você sabe, olha, peguei 500 mil, vou pagar 7% ao ano, vou pagar 6% ao ano, vou pagar 8% ao ano. Fechou uma taxa. E você já sabe exatamente quanto você vai pagar no final do período. Sem nenhuma pegadinha, sem nada a mais.
tá? Já sabe previamente o valor final que será pago. A outra possibilidade é contratar uma taxa que a gente chama de CDI+. Qual é a taxa CDI+? É aquela taxa atrelada à taxa Selic atualmente, que está na casa de 2%. Então a gente vai conseguir uma taxa de CDI+2, CDI+3, dependendo de caso a caso vai ser avaliado. E aí vamos dizer que você pegou empréstimo a CDI+3 para 5 anos. Tá? Ou seja, no primeiro ano você vai pagar o CDI, que provavelmente a gente não tem como afirmar, o cenário político e econômico sempre pode mudar, mas existe uma grande perspectiva nos próximos 12 meses do CDI permanecer em 2%. E você vai pagar CDI+3, você vai pagar algo em torno de 5% ao ano. Vamos dizer que daqui a um ano esse juro suba. Aconteceu um problema, Guedes brigou com o Bolsonaro de novo, saiu do governo e os juros explodem muito rápido. Foi para 4, foi para 5. Foi para 4, foi para 5. Fala, nossa, agora minha dívida vai crescer. Minha dívida vai crescer muito. O que é possível fazer também nessa modalidade de empréstimo? Opa, os juros começou a subir, eu quero quitar logo ele todo de vez. Eu posso quitar ele todo de vez com um diferencial enorme. Qual é o diferencial enorme? Não existe nenhuma pegadinha e nenhuma taxa adicional para essa antecipação. Basicamente, você vai pagar o custo do CDI mais aquele mais 3, mais 4 contratado até a data que você pegou. E ali você encerra a sua operação. Então, é possível fazer, de certa forma, uma arbitragem nesse sentido, caso os juros venham a subir e o lojista comece a dizer, não, aqui está começando a ficar alto demais para mim esses juros, eu posso fechar aqui agora, já que antes estava muito baixo. E a Selic a gente não tem controle. Então, uma modalidade é pré, ele tem controle total da dívida, e a outra modalidade de empréstimo é CDI+, que está atrelada aí ao CDI, que hoje está muito baixo, então é uma oportunidade bem interessante para o cenário atual. O Teixeira está aqui perguntando para a gente, e aí deve ser uma dúvida de todo mundo, né? Eu queria que você fizesse um breve comparativo, mesmo que seja algo por cima, superficial, mas um breve comparativo, você que tem tanto conhecimento do mercado, da média de juros que os bancos oficiais estão oferecendo e dessa média de juros que a XP e a RGC Invest também está oferecendo por esse crédito colateral. O comparativo de um para o outro, para a gente ter uma ideia do benefício. Entendi. Quando a gente vai no mercado, enquanto pessoa jurídica, a quantidade de taxas é muito grande, tá? As perspectivas são enormes. A gente, pensando na XP hoje, vamos dizer que a gente consiga uma taxa CDI+3, certo? Fazendo um comparativo com o banco, eu não consegui encontrar nada próximo disso. CDI+3 para os próximos 12 meses seria em torno de 5%. É difícil achar no banco algo que seja abaixo de 9,5%. Praticamente o dobro, é difícil. Agora, olha aí, Teixeira já teve a dúvida respondida. Cada caso é um caso, cada cliente pode ter uma situação diferente com o banco, mas na média as taxas que se apresentam estão mais ou menos por aí. Então a gente já vê aí que tem aí uma grande vantagem. E uma outra dúvida que também surge, Lucas, é o seguinte, na questão do crédito colateral, desse montante que é investido através da RGC Invest e da XP, qual é o percentual disso daí que serve como garantia? Por exemplo, eu quero um crédito de 500 mil. Eu preciso ter os 500 mil investidos lá, ou mais ou menos? Como é que funciona isso? Qual é o percentual disso? Essa é uma excelente pergunta que todo mundo costuma fazer, só que eu não consigo te dar uma resposta precisa. Por quê? Porque depende do ativo que você resolva investir. Certo? E aí entra basicamente o nosso trabalho, que é sempre um trabalho muito minucioso e personalizado. A gente chegou numa situação com um cliente que ele queria fazer um investimento, um financiamento um pouco maior, na casa de 20 milhões. O que é que a gente fez? A gente estruturou um produto para ele, tá? Falou, vamos trabalhar um produto de investimento para você, vamos mudar o seu perfil de investimento, vamos trabalhar um produto de investimento para você com excelente potencial de ganho, com risco bem controlado, bem comedido, um produto que a gente trabalhava ali casando com 60 meses, era um produto de 5 anos. A gente criou um produto específico para ele e aí, no caso dele, a gente conseguiu entregar em torno de 85% do valor investido como crédito para o cliente. Silvio Correia, o superintendente da CDL Salvador, está aqui perguntando, você empresta mais do que ele tem aplicado? Existe possibilidade de um empréstimo maior do que o que se tem aplicado?
Normalmente, se a gente for olhar a carteira ali, o que está no papel, normalmente não, mas cada caso é um caso e o nosso trabalho é sempre muito específico, olhar a realidade do investimento de cada um. Tipo aquele cliente que eu acabei de falar, que a gente montou um portfólio para ele, em cima daquele portfólio a gente fica mais confortável para acelerar um pouco mais. Tá? É. Então, cada caso é um caso. Quais são qual é o público-alvo que você acredita que mais se beneficia do crédito colateral? Assim, quais são as situações que são mais atrativas que você pode apontar para a obtenção do crédito colateral? Vamos lá, alguns cases aqui bacana que eu gosto de falar. Uma empresa que está com caixa aplicado, foge um pouquinho do cenário agora, esse exemplo, né? Mas que está com o caixa aplicado, pensando num projeto que ela vai fazer daqui a 6 meses, um ano e meio. Está lá querendo que esse caixa fique aplicado, balizando aquilo. E ela precisa de um recurso rápido, de curto prazo. Nesse caso, a gente entra bem forte ali com uma solução muito bacana. Tá? Uma outra empresa que no cenário como esse, agora já vem para a pandemia, um cenário como esse, ela conseguiu se sair melhor do que os concorrentes, conseguiu fazer caixa e ela está querendo expandir. E está direcionando esse seu caixa para a expansão e está precisando de ainda mais recursos para a expansão e tem ativos financeiros para isso, para servir como garantia e assim vai. Essa empresa encontra aí uma bela possibilidade de recursos a uma taxa baixa para fazer esse crescimento, fazer essa expansão de uma forma bem ativa. Tá? Isso aí é um caminho. Um outro caso que esse aconteceu conosco algumas vezes agora na pandemia existe uma discussão grande de ano que vem o governo, dentro da reforma tributária, passar a tributar os dividendos. Tá? E algumas empresas que nesse ano conseguiram sobreviver bem à pandemia, estavam numa posição mais saudável, anteciparam recursos conosco, buscaram esse investimento para antecipar essa distribuição de dividendos, certo? E aí já pagar essa distribuição de dividendos e caso o ano que vem, não é uma certeza, mas foi um risco que eles resolveram correr e a gente achou interessante, trabalhou estratégia nesse sentido. Caso isso viesse a ocorrer ano que vem, eles poderiam, o dividendo já estaria distribuído sem precisar pagar o imposto de renda, o que seria um ganho tributário fantástico aí nessa operação. Então esse seria um outro exemplo bem bacana que a gente gosta de levantar. Entendi. Na sua opinião, Lucas, uma vez que esse... Bem, primeiro eu quero aqui só fazer um resumo para as pessoas que entraram agora e tudo. Eu estou conversando com o Lucas Leal, que é sócio da RGC Invest, também é operador da XP Investimentos e ele é mestre em administração estratégica e professor de MBA da IBAMEC. Ele está falando aqui sobre como obter crédito de uma maneira fácil, sem burocracia e também com juros baixos, interessantes no mercado atual. E uma coisa que ele nos trouxe como novidade é a possibilidade de um crédito colateral. Né? E ele está explicando aí para a gente. Lucas, me corrija se eu falar alguma coisa que não é o que equivale. Esse crédito colateral, ele depende de um investimento através da XP Investimentos. Você coloca, como pessoa física, inclusive, você pode ter o seu recurso aplicado, e isso daí serve como garantia para que você consiga um crédito de uma maneira facilitada, com pouca burocracia e com uma taxa muito interessante de mercado, bastante abaixo dos bancos oficiais. Lucas, uma vez que isso daí tá dito, né? E aí eu acho que sim, já fica aí como dica para os empresários, para os associados, buscar uma alternativa fora dos bancos oficiais também e comparar, como você está trazendo aí para a gente. Eu queria que você falasse um pouco na situação de qual é a... Lucas, você está me ouvindo? Tá. Estou te ouvindo. Você falasse um pouco para a gente sobre quais são as suas indicações para, uma vez que esse crédito é obtido e aquele crédito chega para sanar um problema ali de desequilíbrio de caixa, né? Quais são os cuidados que as empresas precisam ter para gerenciar bem esse crédito? Legal. Antes eu só vou voltar e terminar ali aqueles exemplos que você tinha pedido, das soluções interessantes. Por favor, se você tem mais, nos diga. Vou levantar aquele exemplo que a gente estava conversando, que foi o seu caso. Vamos pensar que você, como lojista,
Preciso de crédito, precisa de crédito. tô com meu caixa bastante Isso. abalado e quero um crédito fácil, rápido e sem burocracia e com uma boa taxa. Muitas vezes, e nessa pandemia aconteceu bastante isso, a empresa ficou fragilizada. Só que o sócio, ele tem o seu investimento, ele tem a sua riqueza na vida pessoal, tá? E uma das modalidades de empréstimo que a gente mais trabalhou aqui foi isso. Ao invés dessa empresa ir no banco buscar diretamente o crédito, ela utilizava como garantia esse recurso do sócio, que ele já está, ele não quer, de alguma forma, injetar mais capital na empresa, ele não queria fazer essa transferência de recurso próprio para recurso da empresa, e aí eu utilizo essa garantia para conseguir o crédito, para conseguir a riqueza, o dinheiro que a empresa precisa. Então, essa foi uma das modalidades mais comuns agora na pandemia. Na pandemia, né? O caixa das empresas ficou mais restrito, mais preso, ficou menor, só que os sócios com dinheiro precisando de dinheiro. E aí a gente consegue linkar uma coisa com a outra e conseguir esses juros, uma taxa, esse empréstimo, juros bem baixo. Isso é bom. E agora eu queria então que você migrasse um pouco para quais são as dicas que você pode dar para quem conseguiu o crédito, né? E eu espero que todos consigam. Quais são os cuidados que se precisa ter? Nessa parte que é muito importante também, aí já vou trazer um pouco a base, exatamente que eu passo lá no IBMEC, né? O IBMEC é o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, onde eu ensino as disciplinas de gestão e avalio situações como essa. Num cenário de crise como esse, cada setor, cada lojista daqui que está ouvindo a gente, está em um setor específico, cada setor sofreu de um modo específico, alguns já tinham uma digitalização maior, outros tinham digitalização menor. Aqueles que conseguiram buscar esse dinheiro, esse é o momento mais do que necessário e crucial para fazer uma avaliação do cenário. O que é que espera meu negócio daqui para frente? Que tipo de mudanças eu vou poder fazer, eu vou precisar fazer para continuar gerando riqueza? Aquele modelo de negócio que eu tinha em janeiro de 2019 vai ser o modelo que vai sobreviver em 2020? Vai ser o modelo que vai sobreviver em janeiro de 2021? Ou eu preciso modificar a minha estrutura de compras, a minha estrutura de estoque, a minha estrutura comercial? Eu preciso digitalizar mais o meu negócio ou não? Porque também não adianta ir na digitalização pela moda, porque está todo mundo indo. Vão continuar existindo negócios físicos também. Existem os dois negócios em paralelo, o físico e o digital. Mas eu preciso, antes de usar esse dinheiro que eu peguei de uma forma afobada, eu preciso avaliar com muito carinho e muito cuidado essas questões. Porque o cenário que estamos vivendo hoje não está fácil, não vai melhorar rapidamente, vai ainda passar por algumas dificuldades, mas vai melhorar. Só que nesse período de demora, de dificuldade, é preciso ter o máximo de cautela e atenção com os negócios, porque eu costumo dizer que a pessoa física, as pessoas ajudam, vão lá, dão uma doação, fazem uma vaquinha, tentam tirar as pessoas dali e levantam. Mas as pessoas jurídicas, ninguém vai te dar um dinheiro para pagar um fornecedor. É muito difícil você conseguir patrocínio para isso. Tá? Então, vai ser preciso muito cuidado, muita atenção para ser assertivo. Para ser muito assertivo e, a partir daí, continuar montando e seguindo bem os seus negócios e ganhando dinheiro. Não é fácil, não é simples, mas é preciso fazer e cada um tem que buscar a energia de dentro de si para ir em busca desse resultado, fazer essas empresas continuarem seguindo e perseverando. Então, a dica para essas pessoas todas, uma vez obtido o crédito, é muito cuidado, muita atenção e muita informação para que isso seja gerido de uma forma correta e que isso possa realmente reequilibrar a empresa, né? Excelente resumo. Exatamente isso. O cenário é complexo, o negócio, o mundo de hoje é um pouco diferente. Não é que tudo mudou, mas algumas coisas mudaram bastante, outras nem tanto. Eu preciso entender o quanto o meu negócio está sendo afetado pelo aquilo que mudou e ser bastante criterioso para acertar nas decisões, porque eu tomar esse empréstimo e alocar mal esses recursos vai ser bem difícil ter uma segunda chance. Então a hora de acertar é agora. Lucas, eu queria lhe dizer, assim, a gente já está caminhando para o final aí da nossa live, e eu queria só aqui deixar muito claro que
essa live vai ficar de uma forma permanente no YouTube da CDL Salvador, também no Instagram da CDL Salvador e nas redes sociais. Então, qualquer pessoa, você que gostou, recomende às pessoas, informe que existe sim possibilidade de obtenção de crédito de uma forma menos burocrática, com juros menores do que a gente tem visto em bancos oficiais. Então, a pesquisa, a informação faz toda a diferença nessa hora. Então, ajude os colegas lojistas, os colegas empresários, recomende para que vejam aí esse depoimento que está sendo trazido aí através de Lucas Leal, que é sócio da RGC Invest e que trouxe aí essas possibilidades aí de obtenção de crédito com juros bem abaixo do que é praticado no mercado de bancos oficiais. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Lucas, agora, sobre convide essas pessoas para conhecerem esse tipo de investimento, de juros, coloque quais são os caminhos. Eu já digo aqui para vocês, sigam imediatamente aí o Instagram do RGC Invest, que já é uma possibilidade de contato direto, mas eu quero que o Lucas fale aí um pouquinho para a gente sobre isso. Aqui o presidente Tony Tawil está dando um oi aí para você e para mim também. Calumbi mandou um abraço para ele também. Vamos lá. Da mesma forma que, por exemplo, um lojista que trabalha com sapato, que trabalha com roupa, da mesma forma que o sapato é um insumo que ele se preocupa em comprar bem e que a roupa é um insumo que ele se preocupa em comprar bem para vender aquele produto a uma taxa maior, a um preço maior e ganhar dinheiro com isso, o dinheiro também é um insumo. E quando a gente compra dinheiro, que a gente pega dinheiro emprestado, a gente está comprando dinheiro. E é muito preciso comprar bem esse dinheiro. Eu preciso dedicar algum tempo para avaliar as propostas. Não dá para ligar para o meu gerente e falar: ah, tá bom, essa taxa aceito. Vamos avaliar, vamos encontrar alternativas e possibilidades. A gente está aqui para direcionar essas alternativas, tá? Para ajudar as pessoas nisso, para mostrar que não existe vida, existe bastante vida após os bancos. E no mundo todo isso já acontece e a XP está trazendo isso aqui no Brasil também. Existe bastante vida, existem soluções financeiras. E o nosso trabalho enquanto assessor é esse. É falar, o dinheiro é um insumo, o dinheiro é um produto, eu vou ajudar vocês a buscar esse recurso da melhor forma possível e eu vou ajudar vocês a cuidar bem desse recurso que está no caixa. São essas duas bases que a XP trabalha e que nós trabalhamos. É gerir bem o caixa de vocês para que isso gere um resultado a mais, e esse resultado a mais, as contas que a gente faz lá, quando conversamos com os clientes, muitas vezes eu gerenciar o meu caixa bem feito pode me ajudar a pagar 2 ou 3 funcionários a mais por ano. É uma gestão de caixa que dá para fazer, às vezes até mais do que isso. Então, esses 2 ou 3 funcionários vão estar sendo pagos somente por uma atividade nova que eu passarei a fazer na minha empresa, junto com a assessoria que vai chegar de perto nesse processo, que é a gestão desse caixa. Então, esse é um trabalho, esse é um caminho. E a outra coisa é o dinheiro também, como eu disse agora, é um insumo. Eu preciso saber o preço desse dinheiro, quanto custa buscar esse dinheiro no mercado. Eu tenho que ter muita atenção a esse valor, porque é a partir dele que eu vou tomar minha decisão de conseguir o dinheiro ao menor valor possível. Tá? Então, nosso trabalho segue essa linha. Para encontrar a gente, você já disse aí, pode procurar a RGC no Instagram. Lucas Leal, é possível me encontrar também no LinkedIn. E a gente fica fisicamente instalado no Mundo Plaza, na Avenida Tancredo Neves. Pode nos encontrar lá também. Pode deixar o telefone de vocês também, Lucas, por favor. Nosso telefone lá do Mundo Plaza é o 3444-6100 e o meu telefone é o 98861-5001. Sempre 071 aqui de Salvador. Pronto, então eu espero que os associados, os lojistas, acho que foi bem esclarecedor aí. Muito obrigado, Lucas, por você ter trazido para a gente essas informações que vão além, né, dos muros oficiais. Né? Existe, como você mesmo falou, existe possibilidade em muitos outros campos, né, de atuação. E é muito importante para o lojista ampliar a sua visão, perceber, pesquisar e ir além das informações fáceis. Né? Buscar sempre o que está lá de uma forma que existe, que é sério, que está disponível, né, mas que precisa um pouco de pesquisa, precisa um pouco de atenção, de cuidado para poder encontrar. Então, obrigado por você ter trazido aí essas possibilidades de crédito para os lojistas. O que a CDL Salvador deseja
é exatamente isso, oferecer informação de qualidade, real, né, e que tenha realmente uma possibilidade de obtenção desse crédito, né? E eu queria que você deixasse aí uma palavra final para todos os lojistas que passaram por esse momento todo aí de pandemia, estão atravessando esse momento de pandemia, mas que a gente está acreditando que isso vai melhorar sim, e que todos esses caixas serão reequilibrados e que a economia voltará a ser bonita, como sempre foi, nesse sentido de estímulo, nesse sentido de acreditar num dia melhor. Legal. Primeiro, eu agradeço a você, muito obrigado pelo convite, agradeço também a CDL pela oportunidade de estar confiando na gente, para estar falando com um grupo de pessoas tão seleto e tão importante para o setor da nossa economia, são os lojistas, e para todos eles que viveram esse ano junto conosco, que conseguiram sobreviver, que estamos aqui. É hora de manter a cabeça erguida, entender que cenários ruins às vezes aparecem, mas eles passam sem dúvida nenhuma, a humanidade vai superar todos eles. Eu imagino que sempre a gente vai evoluir, é aquela lógica que Schumpeter já dizia, da destruição criativa, muitas coisas morrem, mas outras são construídas, e dentro dessa construção é que cada um tem que olhar olhar com bastante atenção o seu negócio, olhar com muito cuidado e atenção, para encontrar ali qual é o futuro, qual é o norte que ele vai ter e como cada um vai direcionar o seu negócio para isso. Sempre com muita energia, sempre com muita confiança. A vida é isso mesmo, a gente está aqui para seguir em frente, para perseverar, para em busca de construir uma realidade melhor para os nossos descendentes, para a nossa cidade, para o nosso país, e em busca aí dos nossos objetivos. E um objetivo muito bacana é construir algo lúdico, algo importante, algo que gere valor, gere emprego, gere renda para a cidade, como vocês já fazem hoje. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Obrigado a você. Quintas Empreendedoras Live, conversas virtuais com soluções reais para o seu negócio, e a solução real de crédito barato e crédito facilitado. Quem trouxe para a gente hoje foi Lucas Leal, sócio da RGC Invest. Lucas, muito obrigado. Parabéns aí a toda a equipe da RGC Invest, a XP Investimentos, essa parceria que temos também com a CDL Salvador. E aí, lhe convido para no futuro voltar aqui, trazendo outras novidades, novas possibilidades de crédito, investimentos e projetos aí que vocês têm de uma forma tão intensa. Obrigado, pode chamar que estaremos juntos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. E aí, você gostou? Divulgue para os seus colegas lojistas. Dentro de instantes aí já estaremos aí em todas as redes sociais da CDL Salvador, para que qualquer pessoa que deseje informações sobre obtenção de crédito tenha essas informações de valor e de qualidade que pudemos trazer aqui hoje. Muito obrigado a todos, obrigado a Silvio Correia, Tony Tauil, Paulo Malaquias, Iago Magalhães, tantos outros que aqui estiveram conosco e que nos ajudaram nesse bate-papo. E obrigado principalmente a você, Lucas, por todas as informações que você trouxe para a gente de uma forma tão qualitativa. Obrigado, estamos juntos. Seguimos. Muito obrigado, nos vemos na próxima Quintas Empreendedoras Live.